Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adrize e hoje vim conversar com vocês um pouco sobre fertilizantes, o uso e o impacto ambiental que eles irão gerar. Então, primeiramente eu vou me apresentar para vocês. Como eu falei, meu nome é Adrize, eu sou técnica em Química, sou bióloga, sou licenciada em Letras, tenho uma especialização em Psicologia da Educação e sou mestranda em Ciências Ambientais. E também tenho bastante experiência na área de fertilizantes, onde atuei durante 6 anos, tanto no laboratório de análise de qualidade, quanto também dentro da indústria, com fertilizantes fluidos. Tenho experiência na parte de produção, estocagem, rotulagem, análise físico-química, entre outros na parte de fertilizantes. Então, vamos começar uma breve introdução, aos fertilizantes. Nada mais são do que substâncias que são aplicadas ao solo ou também diretamente nas folhas para que a gente possa ter um melhoramento do mesmo, Ou a gente pode acrescentar nutrientes ou apenas nutrientes que fortifiquem, nutrientes que faltem, na composição daquele solo, para fazer com que essas plantas, a cultura desejada, tenha um desenvolvimento saudável. Os fertilizantes, eles são basicamente formados por uma tríplice de macronutrientes, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Porém, eles podem também ser constituídos de micronutrientes, mas a tríplice principal é o NPK. Como eu falei então, os nutrientes essenciais é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e eles também podem vir junto com os secundários, os micronutrientes, que são o magnésio, o enxofre, o ferro, o zinco, o cobre, o molibdênio, que vão agregar valor à cultura, porque cada cultura é específica, cada uma vai necessitar de algum nutriente a mais que a outra, nutrientes diferentes. Então, a gente pode fazer uma mistura desses nutrientes para a gente ver o que se adequa melhor à cultura. O nitrogênio, então, ele serve para estimular o crescimento vegetativo e a cor verde das folhas, Que a gente sabe que a coloração é um bom indicador da saúde também da nossa cultura, da nossa folhagem. O nitrogênio, então, a gente pode usar eles de diversas fontes. Os mais comuns são a ureia, a amônia em formato de sulfato de amônio ou nitrato de amônio. Porém, a gente tem também o nitrato de cálcio, o nitrato de potássio, o nitrato de amônio, a amônia em si, que são utilizadas em fertilizantes. Aqui na imagem eu trago a foto do sulfato de amônio, que é uma matéria-prima muito utilizada na indústria de fertilizantes. A função do nitrogênio, então, basicamente é que além dele ser um elemento mais usado na adubação de pastagens, ele tem grande influência no tamanho da forragem, também como no alongamento das folhas e do caule. A forragem, então, nada mais é do que aquela parte superior, aquela parte aérea, onde fica na parte superior da planta, que são onde os animais irão se alimentar, a parte da planta que os animais se alimentam. O papel fundamental, ele tem papel fundamental também na formação de proteínas, carboidratos e cloroplastos da planta, que participam também dos compostos orgânicos, que irão fazer parte dessa estrutura das forragens. O nitrogênio, a deficiência dele, podem causar algumas percepções visuais na planta, como, por exemplo, a coloração amarelada, indica que a planta tem falta de nitrogênio. Além do que também a coloração púrpura em folhas e em caule, geralmente mais em caule, dependendo da cultura. Folhas cloróticas, com coloração verde pálida ou amareladas, como eu falei. Também pode apresentar coloração marrom ou com aspecto mais queimado, aquele amarelo queimado, como mostra na imagem ali, bem na pontinha a gente pode perceber. E também ela enfraquece as raízes, a falta do nitrogênio,
enfraquece as raízes, reduzindo então a produtividade dos grãos. O fósforo, então, nosso segundo elemento da nossa tríplice de macronutrientes, ele auxilia no crescimento de raízes, na floração e na formação dos frutos. E como o nitrogênio também tem alguns principais que a gente usa na indústria de fertilizantes, que no caso do fósforo é o fósforo em formato de fosfato monoamônico, que é o MAP, ou também diamônico, que a gente chama de DAP. A gente também tem os outros que a gente pode usar como o superfosfato simples ou super simples e os fosfatos naturais. O MAP e o DAP ele é bastante utilizado na produção de fertilizantes organominerais e o superfosfato simples ou super simples na produção de fertilizantes minerais. Qual a função do fósforo, então, no crescimento da minha cultura? Ele vai ter envolvimento no ciclo de vida, então, dessas plantas, como na fotossíntese, na respiração celular, na transferência de energia, né, já que ele é um componente da adenosina trifosfato, a ATP, e a principal molécula, né, que armazena nos seres vivos a energia, além da formação de raízes e sementes. Porque, como ali diz na fotossíntese, além da energia solar e da água, a água puxa a água que está no solo, ela vai junto quando ela entra na planta, ela carrega consigo os minerais ali presentes. E esses minerais que vão fazer um melhoramento do meu ciclo da planta, tanto a fotossíntese quanto a respiração. E nesse processo de fotossíntese, se a gente tem os nutrientes essenciais ali que irão melhorar esse processo para a planta melhor, né? Vai ter uma melhor qualidade. E o fósforo é um desses elementos que melhoram a qualidade desse ciclo da planta. A deficiência de fósforo, então, também ocasiona diversos prejuízos às culturas, né? Eles têm alguns prejuízos muito parecidos, como a coloração amarela, a coloração mais queimada, e o fósforo não é diferente. Ele vai ter um crescimento lento, a deficiência de fósforo ocasiona um crescimento lento, a coloração das folhas mudam também, podem ficar de verdes escuras ou roxas. Também o pessoal se confunde roxa com marrom, mas são muito parecidos. O estiolamento, né, que é o crescimento prejudicado da planta, afeta a função da fotossíntese, da respiração celular, afeta a estrutura das raízes das plantas e também a produção da antocianina, que é a mesma coisa que teve no nitrogênio, que é a acumulação dos açúcares na planta, que isso faz com que a minha planta não se desenvolva da forma adequada, né? Um crescimento lento, sem muitas produções, uma planta de pouca qualidade. O potássio, então, ele vem com a função de fortalecer a resistência dessas plantas a doenças que a gente sabe que hoje em dia em plantações existe inúmeras, né? E também aos estresses e às temperaturas extremas, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, com o clima meio destemperado que a gente anda, infelizmente as plantações, as culturas sofrem muito com isso. Porque aqui onde eu moro mesmo na região sul, a gente tem um clima bem úmido, então agora nessa época que faz muito calor, é muito seco, né? E as culturas sofrem muito com isso. Muitas não conseguem se adaptar, né, a essas temperaturas, sofrem um estresse que podem ocasionar também a morte da plantação, uma queima, enfim, né, vários prejuízos. E a gente encontra então o potássio em forma de cloreto de potássio, sulfato de potássio, nitrato de potássio e sulfato de potássio com magnésio, né? Que o nome fica sulfato de potássio e magnésio. O mais utilizado na produção de fertilizantes, todos são muito utilizados, mas organominerais a gente vê muito cloreto de potássio, sulfato de potássio, e nos minerais a gente encontra todos e também mais nitrato, mais sulfato, né? Como eu disse anteriormente, a gente sempre faz as combinações para uma melhora no adubo, né? No fertilizante,
Também muito isso vai em conta o preço das matérias-primas, né? Quando a gente não consegue ter uma matéria-prima onde a gente usa nitrato de potássio, a gente faz uma combinação com cloreto de potássio, bota mais um pouco de ureia. Isso tudo a gente pode adaptar conforme for fazer o adubo, conforme a garantia do adubo que a gente precisar, que a gente vai falar sobre garantias mais para frente. A função do potássio, então, a característica principal dele é que o potássio ele se movimenta na estrutura da planta, né? Ele não se torna uma parte dela, ele tem essa função de se mover durante a estrutura dela. E por essa movimentação do potássio na estrutura da planta, ele vai fazer parte da regulação osmótica da planta, da fotossíntese, assim como os outros, do transporte nutricional, da regulação do pH, que é o potencial hidrogeniônico, que é de grande importância no ciclo de vida das plantas, no solo, na qualidade do solo, na qualidade da cultura e na resistência também às doenças. Porque o potássio ali, quando ele está em contato com o solo, com a planta, ele tem a função de íons livre. Ele transporta e leva os íons, ele está sempre se movimentando, seja ali nas rochas, nos solos e nos minerais, também seja ele retido no solo, ele como micronutriente ou macronutriente no solo presente na raiz das plantas. Então ele é um macromineral que ele vai se movimentar durante o ciclo ali da vida da plantação da cultura. E por isso ele é tão importante, né, na nutrição das plantas e também porque ele faz essas diversas funções, né? Regulação osmótica, fotossíntese, entre as outras. A deficiência, então, do potássio, ela, assim como as outras, também acarreta, né, a função da coloração da planta, do crescimento lento da planta, mau desenvolvimento radicular, né, da função do caule, dos galhos. Ela pode ficar amarelada, como as outras também. Ela pode ser prejudicada quanto aos seus frutos. E os tipos de fertilizantes. Então, a gente tem 4 tipos principais de fertilizantes. São os inorgânicos, os orgânicos, os líquidos e os granulares. Eu vou começar falando sobre os líquidos, que foi o último tipo de fertilizante que eu atuei na indústria, que são os fertilizantes que são dissolvidos em água e aplicados diretamente nas plantas. Esses são os fertilizantes chamados fertilizantes foliares. Foliar, que é o fertilizante que a gente faz na intenção de aplicar diretamente na planta e não no solo. Por que esse fertilizante tem uma certa vantagem? Porque nele a gente pode fazer a combinação de muitos nutrientes, muitas matérias-primas, diretamente específico para cada tipo de cultivo. Por exemplo, na composição de um fertilizante líquido, a gente utiliza muito a matéria-prima alga, porque a alga ela vai ter a função, além da sua nutrição excelente, ela vai ter a função de com que a planta absorva os próximos nutrientes que eu acrescentar nesse fertilizante. Um fertilizante líquido ele vai de 10 a 14, 15 até 20 matérias-primas na sua composição. Claro, nas quantidades corretas, né, calculadas para aquele tipo de cultura, e é por isso, por essa vasta ampliação, né, de nutrientes, esses compostos nutritivos, que ele vai aumentar a produtividade dessa planta. Além do que o fertilizante a gente compra ele concentrado e ele deve, na verdade, ser diluído, tendo um maior rendimento. A gente também tem os granulares, que são o sólido, né, aplicado ao solo durante o plantio, que são os organos minerais, NPK. A gente tem os inorgânicos, que são produzidos sinteticamente, né. Um exemplo dele é o nitrato de amônio, o superfosfato triplo e o cloreto de potássio, que são aqueles que a gente também utiliza como matéria-prima na produção de fertilizantes granulares. E os orgânicos, que são aqueles derivados de materiais orgânicos, né? Como esterco, compostagem, farinha de ossos, entre outros, que tem como desvantagem uma mais lenta
forma de nutrição, né? Quanto à aplicação, então, desses fertilizantes, a gente vai ter de várias formas. Trouxe algumas aqui para a gente conversar. A fertilização de base, que é quando a gente prepara o solo e juntamente com esse preparo do solo a gente já aplica o fertilizante. A de cobertura, que a gente aplica durante o crescimento das plantas, depois do plantio. E a fertirrigação, que é quando a gente faz a fertilização através da irrigação, né? Que é bastante utilizado também. Então, como eu falei anteriormente, aqui a gente chegou na parte das garantias. O que seria essa garantia? A garantia, então, nada mais é do que o número da porcentagem que vai ter o meu nutriente naquele fertilizante. Um exemplo, aqui como mostra a imagem, fertilizante NPK 12612. Eu tenho 12% de nitrogênio, 6% de potássio e 12% de 12% de nitrogênio, 6% de fósforo e 12% de potássio. Aí vocês vão dizer, mas o que isso significa, né? Significa que o quê? Certas culturas, por exemplo, a soja, vou chutar uma garantia, a soja é uma cultura que ela precisa de nitrogênio e potássio na mesma proporção e um pouco menos de fósforo. Posso usar um 12-6-12. Talvez não seja exatamente o que a minha cultura precisa, mas é o mais próximo. Lembrando que a gente nunca pode utilizar o excesso, né? Sempre um pouco para menos, nunca para mais. Por exemplo, eu tenho uma cultura que ela só precisa de potássio. Então, eu vou usar o quê? Um cloreto de potássio, 0060. Eu tenho uma cultura que ela só precisa de nitrogênio. Então, eu vou usar a ureia, 40-0000. Lembrando que também, na área de fertilizantes, a gente tem a ureia e a gente tem a ureia aditivada, que é a 46, que também, dependendo da cultura, ela se adequa melhor. Eu tenho uma cultura que eu não preciso de nitrogênio, eu preciso de fósforo e potássio. Então, eu posso usar um MAP, um DAP, um 01846, posso usar um que tenha um 41212, né, que é pouco de nitrogênio. Então, isso são as garantias, é a quantidade que a gente vai ter desses macronutrientes dentro daquele fertilizante. Lembrando também que o fertilizante organomineral é um fertilizante que tem uma coloração preta, devido à sua composição, que ele vai carvão ativado, e os fertilizantes minerais, eles são coloridos por causa das suas matérias-primas, né? Como a gente viu, o fósforo é branco, a ureia é branca, a gente tem ureia azul, a gente tem os cloretos que podem ser laranja, bege, um amarelinho. Então, a gente sempre isso já é uma característica visual, né? Organomineral tem a coloração escura, preta, e os minerais têm uma coloração colorida. Ou pode ser somente, por exemplo, se for só um cloreto de potássio, a gente vai ter um saco somente com um fertilizante laranja. Qual o impacto, então, que os fertilizantes vão causar? O uso excessivo do fertilizante, ele pode fazer com que tenha uma sobrecarga, tanto no solo quanto na planta. E isso é mais maléfico do que benéfico, porque a gente acha que quanto a gente mais nutre a planta, melhor ela vai ficar, mas é que nem o ser humano. O ser humano ele tem uma tolerância que ele pode tomar de remédio, assim como as plantas. Eles têm uma tolerância até quanto eles podem ser nutridos. Então é isso. Se a gente tem um acúmulo de fertilizante, a gente vai prejudicar o solo, porque ele vai ficar sobrecarregado, ele vai ficar com acúmulo daqueles nutrientes, e a gente pode ocasionar também a morte dessas plantas, porque elas podem não aguentar. Porque é a mesma coisa, a gente vai utilizar um fertilizante e não vai chover. Como é que esse fertilizante vai ser, vamos dizer, diluído e o solo vai conseguir aderir aos seus nutrientes? Não tem como, né? Então, a gente não pode nunca usar em excesso, como eu falei anteriormente. Sem falar que o uso de fertilizantes acarreta também no uso de outros materiais, né? Porque quando a gente tem uma cultura, a gente tem uma lavoura, uma plantação,
A gente sabe que a gente está sujeito a pragas, a insetos, a doenças de planta. Então, tudo isso, além do fertilizante, a gente vai usar um pesticida, um herbicida, entre outros, né? E isso tudo vai acarretar num impacto ambiental, né? O meu solo vai ficar estressado, a minha planta vai ficar estressada, eu vou ter que fazer, quando ver mais para frente, uma biorremediação desse solo, porque vai ser um solo que ele vai estar danificado, né? Ele vai ser um solo que já vai ser prejudicado, talvez um solo que ele não consiga voltar ao seu estado normal naturalmente, ele precise de uma ajuda, né, de uma biorremediação. Sem falar também que a produção dos fertilizantes inorgânicos, ele consome energia e também pode contribuir para a emissão dos gases de efeito estufa, né? O fertilizante é uma área que é muito vasta, e uma indústria de fertilizante é uma indústria que ele gera vários efluentes, né? Tanto os gases quanto os efluentes líquidos, os resíduos sólidos, e é uma área que tem que ser bem gerenciada ambientalmente. Então, o impacto ambiental no solo, agora falando um pouco mais específico, a gente vai ter a acidificação do solo. Como eu falei, o acúmulo dos macronutrientes causam danos, e o acúmulo de amônia, né, de nutrientes do nitrogênio ali, vão aumentar a acidez, e como eu falei nos outros slides, o pH é um fator crucial. Então, a gente ter um solo ácido, isso prejudica tanto as culturas, né, quanto aos micro-organismos existentes naquele solo. Há alterações na estrutura do solo, né, podendo ocasionar, então, ele menos permeável, né, à água e ao ar. Isso vai prejudicar o crescimento das raízes e também a absorção dos nutrientes pelas plantas, e a perda dos fertilizantes por lixiviação. Quando eles não conseguem ser absorvidos pelas plantas, né, eles são lavados pelo excesso de água e lixiviados pelas águas subterrâneas, causando poluição da água pelos nitratos, né, quando a gente tem excesso de nutrientes, como por exemplo a amônia no solo. Além disso, também pode causar a salinização do solo, quando a gente usa fertilizantes em excesso, ricos em sais. Como eu falei, a gente tem fertilizantes que têm várias combinações, né, macro e micronutrientes, onde os níveis, né, de sais solúveis vão se acumular numa zona radicular das plantas, impedindo que elas cresçam. E também impedindo que a gente, às vezes, até plante novamente naquele local. Como a gente pode ver na foto, o solo fica bem danificado. A alteração da biodiversidade do solo, né, porque a gente vai ter o acúmulo daqueles nutrientes, isso pode prejudicar os micro-organismos presentes ali, fazendo com que a gente não consiga nem ter a regeneração natural desse solo por meio desses micro-organismos presentes ali, porque eles não vão conseguir atuar, e talvez a gente tenha uma dificuldade em fazer uma biorremediação daquele solo, né? Tentar voltar ele à forma natural, à forma original dele, utilizando meios mais sustentáveis. Quanto aos impactos da água, a gente pode ter a eutrofização, que é o excesso de nutrientes na água, né? Especialmente o nitrogênio e o fósforo, que eles são comumente encontrados em fertilizantes, porque muitos dos lugares que a gente planta também são rodeados por água ou tem água nas proximidades. Altera a qualidade da água potável, porque os altos níveis de nitrato na água podem representar riscos à saúde humana, né? Especialmente nas mulheres grávidas e nos bebês, podendo causar inúmeras doenças. Uma delas é a conhecida doença do bebê azul, que é a metohemoglobinemia. Então, a gente tem que estar sempre atento também à qualidade da água, principalmente quem tem plantações. Outra contaminação é por pesticidas, como eu falei anteriormente, né? Os pesticidas, eles são, hoje em dia, indispensáveis em culturas, né? Em lavouras,
porque a gente sabe que tem inúmeros problemas de plantio, tem insetos, tem as doenças que causam os estresse na planta, né? Então eles são comumente usados. E a lixiviação desses produtos químicos, né, contaminam as águas superficiais, os corpos hídricos, representando riscos tanto para a saúde humana quanto para o ecossistema aquático. O impacto também na biodiversidade aquática, né, o excesso de algas, né, causado pela eutrofização pode diminuir a biodiversidade aquática, porque quando a gente tem um local que tem eutrofização, isso quer dizer que a gente não tem a quantidade de luz solar necessária para fazer o processo de fotossíntese, assim diminuindo a capacidade de oxigênio presente no corpo hídrico, fazendo com que cause a mortandade de peixes. Né? Isso tudo devido ao excesso de nutrientes que a gente usa em plantações, né? Ao excesso de fertilizantes. Então, eu trouxe algumas regulamentações, né, que a gente tem. Assim como tudo que a gente faz, a gente também tem regras, né, nessa parte de fertilizantes. E o Brasil, ele tem algumas. Tem a Lei dos Agrotóxicos, né, a Lei 7.802 de 1889, que traz algumas regulamentações sobre os fertilizantes, adubos e corretivos de solo. A gente tem a normativa do MAPA, né, número 27 de 2016, que estabelece os requisitos técnicos, especificações para a produção, comercialização e controle de qualidade dos fertilizantes. A gente tem também a normativa do MAPA 31 de 2009, né, estabelece procedimentos para o registro, fiscalização, controle de qualidade de fertilizantes, assim como fabricação, importação. A gente também vai ter o Programa Nacional de Controle de Qualidade de Fertilizantes, que foi implementado pelo MAPA, né, com o objetivo de monitorar e avaliar a qualidade dos fertilizantes comercializados no Brasil, garantindo os padrões. A gente também tem o Agrofit, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Agrotóxicos, que esse sistema ele é mantido pelo MAPA e ele permite o registro e a consulta das informações sobre os produtos agroquímicos, incluindo os fertilizantes, adubos e corretivos de solo. Agora, então, partindo para como a gente deve utilizar os fertilizantes de uma forma correta que não prejudique o meio ambiente. Pois a gente sabe que hoje em dia a gente tem muito essa pegada sustentável, né? A gente sempre busca, tanto na teoria, na prática, métodos mais sustentáveis da gente parar de gerar resíduos, né, que prejudique o nosso meio ambiente. Então, para eu ter um fertilizante, uma lavoura, né, uma plantação, seja ela do tamanho que for, a gente tem que utilizar, além daquelas recomendações, aquelas regulamentações e normas, ser consciente que a gente deve utilizar fertilizante de forma correta. Primeiro, porque a gente tem o solo, que a gente precisa ser consciente com o solo. A gente quer uma planta saudável, a gente tem que ser consciente com essa planta também. A gente tem que ter na mente que a gente não pode sobrecarregar para ter mais rápido um produto, uma fruta, uma cultura, uma soja, um arroz. A gente tem que, cada coisa no seu tempo. Então, primeiramente, a gente tem que fazer um teste de solo, ver qual o solo que a gente vai começar a tratar, né? A gente tem que ter um conhecimento básico sobre esse solo, qual nutriente ele precisa, qual o tipo de solo, né? Quantidade de água, quantidade de nutriente. A gente também tem que escolher o fertilizante correto. Como eu falei sobre as garantias, cada solo, cada cultura precisa de uma quantidade específica de um nutriente, então a gente tem que saber, por isso que a gente tem que entender o solo, a gente tem que conhecer para poder fazer a escolha correta. Seguir as instruções de dosagem, por exemplo, do fertilizante líquido. Se tu tem um fertilizante que é concentrado e ele diz dilua em 20 litros, se tu diluir ele em 10 litros, ele vai continuar sendo concentrado. Um pouco menos que o original, mas isso vai dar uma sobrecarga tanto na planta quanto no solo. Aplicar no momento certo, cada cultura tem as suas etapas, tem o seu momento certo de aplicação, né?
distribuir uniformemente para que a gente possa ter uma cultura uniforme, evitar a sobreposição, como eu falei, o acúmulo, não utilizar, também procurar sempre utilizar fertilizantes de preferência da mesma marca, né? Porque o ambiente, o solo, o ecossistema ali já está acostumado. Quando vê, a gente pode comprar de outra marca e pode vir alguma coisa a mais, alguma coisa a menos. Regar após a aplicação, né? Seguir as instruções ali do fertilizante, monitorar o crescimento das plantas, porque agora a gente já sabe que a gente pode identificar visualmente alguns danos que as plantas vão ter, como por exemplo o crescimento lento, as folhas caindo, as colorações na folhagem, no caule. Então, se a gente monitorar, a gente pode, além de saber mais, né, estudar sobre o mesmo, a gente pode também ter uma cultura que a gente consiga identificar, né, visualmente sempre os erros ali, para que a gente possa no futuro vir a corrigir. E armazenar e descartar corretamente. A gente sabe que os fertilizantes são produtos perigosos, né, de se manusear, tanto eles quanto os pesticidas. Então a gente sempre deve manusear de forma correta, evitar ficar exposto a altas temperaturas, descartar de forma correta, descartar geralmente tem empresas que buscam, né, tem aquela logística reversa que eles buscam as embalagens, né, sempre procurar descartar eles, né, informações sobre esse descarte correto. E tudo isso, então, vai vir atrelado às nossas ODS, que a gente fala muito hoje em dia, que a gente sempre tem que tentar incrementar elas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, sempre procurar encaixar o que a gente estuda, o que a gente sabe com elas, porque elas vieram realmente como nossos objetivos para a gente cumprir a nossa Agenda 2030, né? E 2030 tá aí, a gente já está em 2024. E junto com esse papo de fertilizantes, eu trouxe algumas ODS que vão se encaixar, né? Vão se unir, se ligar com os fertilizantes. A primeira, então, é a ODS número 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, né, onde diz que o uso adequado de fertilizantes desempenha um papel fundamental na promoção de segurança alimentar e na promoção de sistemas agrícolas sustentáveis, garantindo que as plantas tenham acesso aos nutrientes necessários para crescer de maneira saudável e produzir alimentos em quantidade suficiente. A próxima ODS é a ODS de número 12, Consumo e Produção Responsáveis, onde diz que o manejo responsável dos fertilizantes, incluindo a escolha adequada, a aplicação correta e a minimização do desperdício, contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis e para a redução do impacto ambiental associado à produção dos alimentos. A ODS número 15, então, Vida Terrestre, o uso excessivo e inadequado de fertilizantes podem causar danos ao ecossistema terrestre, afetando a biodiversidade do solo e dos habitats naturais. Utilizar fertilizantes de maneira responsável contribui para a proteção da vida terrestre e dos ecossistemas naturais. A ODS número 14, Vida na Água. O excesso de nutrientes provenientes da lixiviação dos fertilizantes podem causar eutrofização em corpo d'água, prejudicando a vida aquática e os ecossistemas marinhos. Portanto, a gestão adequada dos fertilizantes também está relacionada à conservação dos recursos hídricos e à proteção da vida aquática. Como eu falei para vocês, a função da fotossíntese e a pouca infiltração da luz solar no corpo hídrico. Então, né, a Agenda 2030 vem com os nossos desenvolvimentos sustentáveis para a gente segui-los, né, tentar alcançá-los. E ao promover as práticas agrícolas sustentáveis, como o uso responsável de fertilizantes, é possível, sim, contribuir para que a gente alcance esses desenvolvimentos sustentáveis, garantindo a segurança alimentar, protegendo o nosso meio ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, queria agradecer pela participação aqui, dizer que eu fico à disposição para o que vocês precisarem, esse é o meu e-mail. Eu também atuo como pesquisadora na área de materiais, trabalho com adsorção, com resíduos pesqueiros, é uma área muito interessante. Quem tiver
oportunidade de querer conhecer um pouco mais, pode me chamar no e-mail, vou ficar à disposição. E novamente queria agradecer a participação. Muito obrigada.